Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os e começando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Passamos uma breve prece de introdução. Agradecendo ao Pai Maior pela vida, pelo dom da palavra, pelo dom da audição, pelo dom das pernas e braços, dos movimentos, pelo dom do coração. Esse é o grande dom. Onde está a nossa riqueza? Está onde está o nosso coração. Por isso o agradecimento que fazemos a Deus. E como eternos pedintes, rogar que nos abençoe, que nos dê luz, que nos dê paz, que nos dê muito amor, para podermos dividir com todos aqueles que de nós se aproximarem. Muito obrigado por tudo e que assim seja. O trabalho que faremos hoje é o Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte, onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas da evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam seus adventícios inquietos os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens de fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. Lição, o Cristo operante. Ele não para de operar, né? Sempre está. Ele comanda o planeta. O planeta não está à deriva, como muitos de nós pensam. Não. Cristo está no comando sempre. Tudo que acontece, há uma razão para acontecer. Há sempre uma razão. Irmã Ângela, bom dia, boa tarde, boa noite. O que a irmã encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Cumprimentando primeiro os nossos irmãos que estão em casa, nosso irmão Antônio,
todos aqueles que irão nos assistir. Que Deus abençoe a todos. Além dessas palavras que o irmão Antônio falou, né, o Cristo sempre está em toda parte. Jesus nos chama também, há um chamamento, né, a todos nós, de que Ele está realmente em todos os lugares, em todos os momentos, com todas as pessoas que desejem fazer o bem. Em todo momento. E também nos chama a atenção das nossas queixas. Quando ele fala, né, aqui no finalzinho, que não devemos nos queixar de queixas injustas, né, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Chico Xavier não teve privilégios divinos. Teve que passar por várias dificuldades. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo, Paulo, Pedro, todos os apóstolos. Eles não tiveram privilégios divinos. Tiveram que encarar, sim, seus medos, suas imperfeições e trabalhar para se melhorar. A partir do momento em que eles abriram o seu coração para essa melhora, o Cristo estava ali operando. A partir do momento que o Chico, né, realmente assumiu o trabalho, junto do Emmanuel, à beira daquele lago, onde ele ouviu uma palavra repetida 3 vezes, que era disciplina, ele abraçou a causa do Cristo, e ali o Cristo se fez operante. A partir do momento que Madre Teresa de Calcutá, em frente a uma árvore, apenas com uma bolsa tiracolo e as mãos ao alto, e disse: Senhor, que eu seja a tua serva e olhe a todos com os olhos do Cristo. Ali ele se fez operante. Então, Jesus nos mostra que ele e a sua falange de espíritos luzeiros, eles estão sempre onde haja o amor sincero, onde haja o melhoramento, ou a busca desse melhoramento, e o nosso esforço íntimo. Por isso que no final diz: trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações do dia a dia. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, irmão Antônio, eu encontrei no capítulo 18, no item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Cristão, né? Cristão todos nós. E começa assim: aqueles que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Pai? Se não é a busca pelo bem, se não é a nossa melhora, se não é o nosso viver bem diário, as relações com a nossa família, com a sociedade, com os amigos, a nossa busca, né, pelo bem íntimo de cada um de nós. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós. E aqui ele fala, né, sobre repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente vestir o uniforme do Senhor para ser um fiel servidor? Será suficiente nós apenas vestirmos um uniforme para dizermos que somos um cristão fiel? Será suficiente nós distribuirmos milhares de cestas básicas, achando que estamos praticando uma boa ação? Estamos praticando um dever cristão. Mas junto com esse dever e essa ação, tem que vir o nosso melhoramento. O nosso servir no bem com desprendimento. Aí sim vai ter o seu valor. Será suficiente, irmão Antônio, como diz aqui no Evangelho, sou cristão. Basta dizer sou cristão para seguir o Cristo?
O que vós acham? Basta vestir o uniforme para servir o Cristo, e esse uniforme nós podemos traduzir para seitas, sectarismo religioso. Eu sou de tal religião e ali está Cristo, o resto não. Cada um forma o seu próprio Cristo. Sectarismo religioso e o fundamentalismo religioso. Esse é o uniforme. Será que isso é um dos uniformes também que a gente veste? Então a gente tem que cuidar muito disso, viu? Cristo pregou, ele não criou nenhuma religião, essa é a minha religião. Não, a religião cristã é uma só, é toda ela. Todos aqueles que acreditam na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é esse mim que ele fala? Os seus ensinamentos. Ele não deixou uma vírgula de maldade. Ele não deixou uma vírgula de agressividade. Ele não deixou uma vírgula de sectarismo. Aqueles que não creem em mim serão salvos, um dia serão salvos. Um dia vão entender a grande verdade dele. Eu não preciso estar corrigindo o outro, irmão Ângela. Eu preciso me autocorrigir. E normalmente o que eu faço? Apontar o dedo para o outro. Mas ele não faz. Mas ele é problema dele. Eu sou problema meu. Todas as religiões são boas se pregam o bem. Jesus vai estar operando, está bem clara a lição, onde medre o bem. O bem um dia vai vencer. Onde existe o bem, o mal não entra. Onde existe a luz, a treva não entra. Onde existe o amor, o ódio não entra. Então, parece uma coisa simples de se fazer. Por que nós complicamos tanto a nossa vida? Fazendo exatamente o contrário. Por quê? Vamos se auto-perguntar, todos nós, para que nós nos possamos corrigir, e sempre haverá tempo, porque a vida espiritual é eterna. Depois que Deus nos criou, nunca mais morremos. Fala sobre isso ali, né? nesse capítulo do livro Pão Nosso, das religiões, das seitas que são criadas pelos homens, né, que muitas vezes se torna um fanatismo. Então, como o irmão Antônio falou, toda aquela religião que melhora a pessoa, que torna um ser melhor, ela é válida. Agora, aquele lugar onde diz assim, não, somente aqui vocês serão salvos. Só seguindo esses ensinamentos. Não é assim. Porque aí nós vamos lá no capítulo do fora da caridade não há salvação. Né? Porque foi a primeira coisa quando o irmão Dr. Bezerra de Menezes, quando estava encarnado, chamou a atenção para ele. Que na época, fora da igreja, não há salvação. E o Cristo veio e disse, fora da caridade não há salvação. E o que é essa caridade, segundo Cristo? Caridade, segundo Cristo, ele quis dizer que temos que ter a benevolência, a bondade com os outros. Um bem famoso. A indulgência com os defeitos do outro, como o irmão Antônio disse, não ficarmos apontando o defeito do outro, porque eu também tenho, mas sermos indulgentes, ter o entendimento, o porquê que aquele irmão tem esse defeito, eu não tenho o direito de apontá-lo. Perdão das ofensas. Essas 3 virtudes formam a caridade. Então vejam, caridade não são apenas atos, né, que nós realmente fazemos de doação, de coisas materiais. Não. A caridade vai muito além disso. E aí sim é que vai ser reconhecido os cristãos pelas suas obras, por aquilo que nós praticarmos. Então, não basta dizer, eu sou de tal religião, eu sou espírita, eu sou católico, se eu não vivencio
não pratico a mim mesmo, não para os outros, a mim mesmo, os ensinamentos do Cristo. A velha história do Senhor, né? Eu vou orar, me ajoelho, tal, faço a minha oração 5 minutos e saio dali fazendo tudo que eu já estava fazendo de errado antes. Cada oração, cada dia que nós acordamos, nós temos que fazer uma oração e sair de casa com esta oração. Com esta oração dentro de nós. Não vai haver correria no trânsito. Não vai haver briga na rua. Não vai haver briga no trabalho. Porque eu saí com a oração. Eu vou com ela para cá, para o meu trabalho, volto para a minha casa com esta oração em mim. Esta oração vale. Este é o Senhor que Cristo quer. Perdoa as minhas falhas, Pai. Quero acertar. Quero caminhar rumo ao vosso caminho, ó Pai. Esta é a oração para chegar todo dia e sair. Que grande dia terei hoje, ó Pai. Eu peço que eu tenha um grande dia, que eu saiba olhar os outros, sorrir mais para os outros com carinho. Que oração? Não precisa ter muitas palavras, não precisa ter oração nenhuma decorada. É querer-se bem, é amar-se. Em se amando também vamos amar. Como é bom ser amado, né? Mas para nós sermos amados, teremos que amar. E teremos que ser amáveis. Para amar, teremos que ser amáveis, cordiais, bons. Esta é a vida. Esta é a vida que vai melhorar tudo. Esta é a vida que vai acabar as guerras em todos os lugares. Porque a guerra não começa lá nos grandes chefes, os senhores da guerra. Começa em cada um de nós, pequeno cidadão, que está guerreando consigo próprio, com a sua família. Porque deixou o filho dele se entregar às drogas. Porque não cuidou o suficiente e abandonou o seu filho, a sua filha, para a vida que parece luminosa, mas que não é. A vida é como ela é, e como ela deve ser, dentro dos ensinamentos cristãos, ou ensinamentos do bem para aquele que não é cristão. Não faz mal, faz o bem. Faz o bem. Pode ser ateu, mas faça o bem. Quantos ateus eu conheço que são pessoas boníssimas? Boníssimas. Quantos e quantos? Cidadãos normais, comuns, cidadãos do bem, são ateus. E criam a sua família assim, dessa forma. Muitos e muitos. Tudo isso é aprendizado para todos nós. Não temos que estar, mas aquele é aquilo, aquele é outro, aquele é outro. Não, o que eu sou? O que eu sou? Porque Cristo opera em mim ou não opera? Isso que eu tenho que pensar sempre. Cristo está operando em mim? Está? Então estou no caminho. Isso eu tenho que me perguntar todo dia. Isso é colher os frutos da árvore da vida que Cristo nos deixou. Né? Porque, como diz o Evangelho, os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. No momento em que eu tenho a paciência, mas a paciência bondosa, né? Aquela paciência calma, de ouvir uma pessoa que está do meu lado, colocando suas mágoas, suas tristezas para fora, Cristo está ali. Ele está ali operando junto de mim. Ele está ali junto dos seus espíritos luzeiros, do meu anjo da guarda, amparando e ajudando aquela pessoa. Eu não preciso abrir a boca, dizer uma palavra. Apenas os meus ouvidos e ter a condição de ouvi-la. Ter a paciência. Um abraço que você dá a um ser que está precisando de carinho, de conforto. Um sorriso. Estender a mão. Isso não nos custa absolutamente nada. Não precisamos de valor monetário para fazer o bem. Né? Então, que nós possamos realmente
colher esses frutos da árvore da vida, primeiro para nós, e permitir que Cristo opere junto de nós. De que forma? Melhorando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, trabalhando pouco a pouco as nossas imperfeições, nas nossas preces diárias, pedindo a Deus que possamos ser sempre melhores. Quando eu vou, antes de deitar na minha oração, eu sempre peço a Deus, Senhor, que amanhã eu seja um pouco melhor do que eu fui hoje. Que amanhã eu não cometa, não tenha os mesmos pensamentos que eu tive hoje. E peço a Deus proteção e amparo aos meus pensamentos. E quando amanhece, eu agradeço a Deus pelo dia e digo, Senhor, mais um dia na página da minha vida. Que eu saiba hoje ter os bons pensamentos, as boas palavras e boas atitudes. Isso é uma busca diária que nós temos que fazer para o nosso melhoramento. Então, em cada ser que tem aquela vontade de se melhorar, que está ali se esforçando, o Cristo está ali. Ele está junto de nós, operando a todo momento. E Ele nos envia, muitas vezes, mensageiros, pessoas para nos ajudar. Situações que acontecem que é para o nosso bem. Nós só temos que ter a humildade de poder reconhecer. Todo dia acontece casos assim, né? As pessoas se aproximam da gente, parece que um acaso, e não é um acaso. E não é um acaso, sempre tem uma razão. Se alguém se aproximou de nós, sempre tem uma razão. E é um teste também que nós temos de ver como vamos agir. As pessoas que às vezes não chamam atenção, brigam conosco, gritam conosco, tem que ter cuidado de saber reconhecer se ela não tem razão também de ter brigado, ter gritado. Eu preciso ver o que eu errei com aquela pessoa para fazer isso comigo. Primeira coisa é isso. E não já refutar da mesma altura o xingamento, as palavras agressivas. Primeiro estudar, porque aquela pessoa pode ser o meu instrumento para o meu melhoramento. Alguma coisa eu devo ter feito para ela. Se não foi por gosto, foi por, digamos assim, a pessoa pensou que eu tivesse feito, eu não fiz, então conversa. Eu preciso me auto-melhorar sempre, porque Cristo opera ou não opera em nós. Temos que pensar isso. Ele opera ou não opera, afinal? Se ele opera em nós, eu tenho que seguir o seu mandamento, que é do amor. O maior mandamento dele é o amor. Sempre foi e é o amor. Irmã Ângela, por favor, estamos no fim do nosso programa de hoje. Pode fazer a prece de encerramento? Irmão Simeão, em 1863, no final diz, que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Então vamos crer realmente e orar ao Pai, que essa árvore da vida se estenda sobre todos nós, sobre todo o nosso planeta Terra. Que cada ser humano possa aprender a colher os bons frutos, espalhando os frutos da benevolência, da indulgência, do perdão, da paz, da serenidade. Que possamos nós, no nosso dia a dia, com a nossa família, ter a calma e a serenidade junto aos nossos familiares, desses irmãos que escolhemos para estar ao nosso lado, aprendendo a amar de maneira incondicional, sem cobranças, olhando a todos eles com os olhos de amor do Cristo. E que todo esse sentimento se estenda aos nossos colegas de trabalho, no local de estudo, na nossa sociedade. Pai de poder e bondade,
Que a tua luz divina realmente ilumine cada vez mais todos os nossos corações. E a todos estes irmãos que estão em casa, sintam a tua paz, a tua presença hoje e sempre. Que assim seja.